Olá, tudo bem? Mais uma vez, nossa videoaula para retomada de conteúdo. O conteúdo hoje integra a logoaudiometria. Hoje nós vamos conversar sobre o IRF e o LDF. Então, o IRF, o Índice de Reconhecimento de Fala, que é dado em porcentagem, e o LDF ou LDV, que é o limiar de detecção de fala ou limiar de detecção de voz, tá? Ele integra, esses dois testes então integram a bateria. Necessariamente eu preciso da realização do LRF como passo inicial, que foi o que a gente viu na semana passada. Então, realizo toda a pesquisa da via aérea de uma orelha, via aérea de outra orelha, obtenho a média tritonal, com base nessa média, realizo a pesquisa do LRF, colocando 40 dB de intensidade acima dessa média para que eu possa apresentar as palavras para o paciente. E o LRF, então, ele vai ser compatível, vai dizer que os limiares tonais aéreos estão corretos à medida que eu encontrar um resultado, um limiar, que seja igual à média tritonal ou no máximo até 10 dB acima da média, certo? O IRF, que é o que nós vamos pesquisar hoje, então ele é um pouquinho diferente, tá? Vou começar fazendo os ajustes aqui para vocês observarem. Então, aqueles nossos ajustes iniciais. Eu ligo o microfone, seleciono a orelha, que nesse caso é a direita. Um layout aqui que vocês já viram um pouquinho na semana passada, né? Então, eu tenho o LRF, tenho o IRF monossílabo. Então, aqui eu consigo selecionar se eu quero fazer monossílabo ou dissílabo e a lista de palavras muda, tá? Então, para o IRF, inicialmente eu utilizo uma lista com 25 monossílabas e apresento essas 25 palavras em uma mesma orelha, então no caso aqui na orelha direita, em intensidade fixa, diferentemente do LRF, em que a intensidade diminui a cada acerto, porque eu quero encontrar o limiar, né? No IRF, eu quero encontrar a porcentagem, a quantidade de acertos que esse paciente vai ter. Então, eu utilizo a média tritonal para calcular a intensidade que eu vou iniciar, tá? Nesse nosso exemplo, a média tritonal é 5, então eu vou iniciar o meu IRF em 45 dB. Inicio pelas palavras monossílabas e somente pesquiso as palavras dissílabas, que seria uma nova listagem, se eu tiver uma alteração nos resultados encontrados para as palavras monossílabas. Que resultados são esses? Então, quando eu encontro um valor de 100 dB até 92 dB, quando eu tenho uma audição normal ou uma perda auditiva condutiva. Então, para audição normal, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, ou uma perda auditiva condutiva, eu espero encontrar, é necessário que eu encontre resultados entre 100 e 92% de acerto, porque eu não tenho problema de reconhecimento, minha cóclea funciona perfeitamente. Então, o som entrou, foi percebido, foi reconhecido e é repetido na audição normal. Na perda auditiva condutiva, o que eu tenho? Um impedimento, uma obstrução, uma alteração na orelha externa ou na orelha média, que faz com que o som, a intensidade, perca energia nessa viagem do som, da onda sonora até a cóclea. Ou seja, um som originalmente colocado numa determinada intensidade via fone não chega necessariamente naquela intensidade por perder energia. A logoaudiometria é um teste supraliminar, lembram? Então eu falo numa intensidade mais elevada do que o limiar da pessoa. Se eu coloco 40 dB acima da média, eu compenso essa perda de energia que acontece na orelha média, numa perda condutiva, e o paciente consegue ouvir e reconhecer e repetir as palavras perfeitamente.
Então, eu encontro índices também de 100 a 92% na normalidade ou na perda condutiva. Nas situações de perda auditiva sensório-neural ou mista, aí sim eu encontro alteração nesses resultados, nesses índices, a depender do grau da perda auditiva. Então, perda mista ou sensório-neural, dependendo do grau, eu tenho resultados piores neste percentual de monossílabas. E aí, necessariamente, eu preciso realizar a pesquisa com palavras dissílabas. Nesses casos, quais são os resultados que eu espero para perdas, quando eu uso as palavras dissílabas? Que elas tenham um índice maior que as monossílabas. Por quê? Porque a palavra dissílaba é maior, tem mais pista auditiva, mais pista acústica para o paciente reconhecer e repetir, enquanto a palavra monossílaba apresenta um grau de dificuldade maior, certo? Então, é sempre esperado que as palavras dissílabas, o índice seja maior do que as palavras monossílabas, com exceção de algumas patologias que a gente vai discutir depois, tá? Nas perdas auditivas retrococleares, quando o problema for no nervo auditivo, ok? Mas por enquanto vamos fixar isso, tudo bem? Então, no nosso exemplo aqui, tem uma média de 5, ajustei a intensidade inicial para 45, observei o VU, ele estava fraco, então eu fiz o ajuste, escolhi a orelha, minha lista de palavras está certa, vou dar a instrução para o paciente, que ele vai ouvir uma lista de palavras, são palavras curtinhas, pequenas e que vão ficar no mesmo volume, na mesma intensidade, e que ele vai repetindo como ele entender, ok? Apresento umas 2 ou 3 frases introdutórias nas primeiras palavras e depois eu sigo apresentando as 25. E neste caso do software, eu marco os acertos e os erros aqui nesses quadrinhos, tá? No caso da clínica, vocês têm essa lista de palavras e vocês vão marcando no rascunho da audiometria a quantidade de erros que o paciente vai tendo. Ao final da apresentação das 25 palavras, vocês contabilizam a quantidade de erros e analisam na cola que a gente tem lá na clínica quantos erros qual é o percentual que essa quantidade de erros representa, tá? Aqui a gente vai sinalizar com acerto e erro, tá bom? Então vamos lá. Repita a palavra pá. Repita a palavra tom. Repita a palavra cor. Bom. Dar. Gás. Fio. Chá. Sim. Vão. Zaz. Já. Mal. Não. Nho. Ler. Lhe. Réu. 3. Grau. Tia. Cal. Dia. Pau. Tal. Nesse caso, não esqueçam de zerar, né, a intensidade para o paciente não ficar ouvindo vocês lá de dentro da cabine. Nesse caso, como eu tenho audição normal, era esperado que eu encontrasse 100% de IRF, de índice de reconhecimento de fala, e daí não necessito realizar essa pesquisa com palavras dissílabas, ok? Então, esse foi só um exemplo. Por que eu não vou realizar um exemplo com alteração? Porque esse software, ele já entende as alterações, eu preciso já realizar o mascaramento, a via óssea, o mascaramento, eliminar a participação da outra orelha, porque se eu pegar uma alteração, fizer uma audição normal aqui e uma alteração sensório-neural ou uma alteração mista, eu já preciso que essa orelha esteja finalizada com o mascaramento para que ele realmente me dê esses resultados alterados no IRF, senão ele vai me dar a resposta de quem? Sempre da melhor orelha, porque na logoaudiometria vocês têm uma atenuação interaural
que corresponde a um valor fixo de 45 dB. Então, se eu falo palavras na orelha esquerda numa determinada intensidade, essas palavras perdem uma energia de 45 dB e podem ou não ser ouvidas pela cóclea contrária. Então, a única via que eu não tenho atenuação interaural é na via óssea. Via aérea, tenho aquelas atenuações interaurais por frequência, 40, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 50. E na logoaudiometria eu tenho uma atenuação interaural de 45 dB. Então, dependendo da intensidade que eu falo numa orelha, perde-se energia e mesmo assim ainda pode ser ouvido pela orelha boa. E aí a resposta vai ser dada pela cóclea contrária. Então, por isso que eu não consigo simular neste software aqui resultados que não sejam os reais, calculados exatamente para uma resposta compatível, tá? Se eu tivesse tido um índice inferior a 100, então faria a pesquisa das palavras de sílabas, tá? No caso de LDF ou LDV, né, um pouquinho diferente, o que eu precisaria para fazer essas palavras, para fazer essa pesquisa? Eu analiso apenas a detecção de um estímulo de fala, de um estímulo de voz, por meio da apresentação da sílaba pá, 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 tá? Então, com certeza, eu teria valores muito ruins de via aérea, que o paciente não consegue fazer o LRF, o IRF, e o único teste de fala que é possível realizar é o de detecção. Ele só me diz, ouviu ou não ouviu o sinal de fala, tá? Eu utilizo do mesmo modo a média tritonal para colocar 40 dB acima da média. Nessa situação, eu tenho um agravante. Geralmente, os audiômetros apresentam uma intensidade máxima para pesquisa de fala em 100 dB. Então, se eu tenho uma média que seja, sei lá, 95 dB, para todas para essas frequências, né, uma média tritonal de 95, eu não consigo colocar 40 dB acima da média. Então, eu ajusto no máximo do equipamento. Estão vendo aqui, ó, o meu máximo é 100 dB. Ajusto o VU. E aí, o que eu pretendo obter? O que eu vou apresentar para o paciente? Que cada vez que ele ouvir pá, 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 ele vai levantar a mão, certo? E aí eu vou diminuindo, como se fosse um limiar, um LRF que eu pesquiso, para encontrar a menor intensidade que ele foi capaz de detectar o estímulo de fala, de voz, certo? E quando eu considero isso compatível, ele precisa ser igual a qualquer um dos resultados de via aérea de qualquer frequência desta orelha. Então, se eu tenho o melhor limiar em 95, o LDF precisa ser pelo menos 95 dB. Eu não posso ter um limiar em 60, por exemplo, e um LDF em 95. Ele vai ser, então, compatível sempre com o melhor resultado de via aérea, de qualquer frequência, tá? Então, como eu faria a pesquisa nessa situação? Nesse software, eu posso ajustar tanto para a resposta da perinha, né? Então, o paciente vai apertar cada vez que escutar o pá, 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 ou eu posso pedir para ele repetir. No caso, a gente vai fazer como detecção mesmo, tá? Então, eu ajustaria, o microfone está ligado, orelha direita, VU ajustado. Então, eu vou começar a apresentação, tá? Pá, pá, pá. E diminuo 10. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Ó, o paciente já não ouviu, tá? Não tive o estímulo, o painel luminoso vermelho se acendendo aqui. Não encontrou, não detectou, mesma coisa do limiar aéreo. Subo 5 e apresento novamente. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Obtive 50%. 95 foi o resultado que eu tive de LDF.
95 nesta minha pequena construção aqui é o melhor limiar aéreo que eu tenho, então eu considero que o LDF está compatível nessa orelha direita, tá? Então esses são os testes do IRF e o LDF que a gente realiza. LDF, lembrando, somente quando eu tenho perdas de grau muito acentuado, onde eu não consigo realizar a pesquisa com o LRF ou com IRF, certo? Que o paciente não é capaz de responder as palavras, de reconhecer e responder as palavras, ele só é capaz de detectar o estímulo de fala apresentado. E aí eu vou lá e faço a anotação, no caso, da orelha direita, né, que eu pesquisei aqui. Então, meu LDF teria um resultado de 95. Aqui eu tiro o clique, porque não foi realizado o IRF, não foi realizado o LRF, somente o LDF, cujo resultado deu 95 dB, ok? Fecharia uma orelha, realizaria toda a logoaudiometria da outra orelha. O que eu posso estabelecer? Uma rotina de LRF na orelha direita, LRF na orelha esquerda, porque aí eu já sei se aqueles limiares aéreos estão coerentes, corretos, e já posso passar para o IRF? Sim, ou eu posso fazer toda a logoaudiometria de uma orelha, ou seja, LRF e IRF na sequência, migro para outra orelha, LRF e IRF da outra orelha, e aí, se necessário, eu realizo a pesquisa da via óssea, certo? Por enquanto, nessa sequência lógica que a gente tem estudado até entrar o mascaramento e a gente conseguir fazer um link, né, uma conexão entre os conteúdos teórico-práticos de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Então, esse foi o conteúdo de hoje e a gente se encontra já já na aula síncrona, ok? Até!